Quando o assunto é moda, uma das marcas que mais se destacam é a Louis Vuitton. Com mais de 150 anos de idade, ela se tornou objeto de desejo de muitas pessoas ao redor do mundo. Você tem alguma coisa deles? Sonha em comprar? Hoje em dia, a empresa conta com uma série de produtos chiques, mas você sabia que ela começou bem pequena, produzindo apenas malas em Paris? Aqui é o Luke, e você vai conferir agora como um homem pobre conseguiu criar uma das marcas mais famosas do mundo. É fato que Louis Vuitton se tornou sinônimo de requinte e luxo. Só que ninguém imagina que, nos seus primeiros dias, lá no século XIX, só eram vendidas malas. O empresário e designer que começou o império nasceu no dia 4 de agosto de 1821. E ao contrário do que se pode parecer, Louis não veio de uma família rica e poderosa, que já tinha vários empreendimentos. Não. Ele nasceu em uma pequena vila chamada Angers, localizada no leste da França. Louis vem de uma família da classe trabalhadora, que havia se estabelecido por lá há vários anos. E os antepassados dele já tinham o gene da criação, por assim dizer. Eles foram carpinteiros, marceneiros, fazendeiros e também chapeleiros. Trabalhos que na época geravam renda suficiente para que a família conseguisse sobreviver. Não é à toa que os pais de Louis também trabalhavam nesses ramos. Xavier, o pai, era fazendeiro e recebia a ajuda do filho. Um trabalho que muitas vezes rendia dinheiro suficiente para que eles conseguissem comer apenas uma vez ao dia. Quantas roupas? Digamos que eles não tinham muitas peças no armário, não. No caso da mãe, Coronne Gaillard, ela trabalhava como chapeleira. Só que antes do sucesso, a vida reservou algumas surpresas nada agradáveis para o futuro empresário. Aos 10 anos, a mãe dele faleceu por causa de uma doença, até então desconhecida, e o pai precisou se casar novamente para tentar manter a renda da família. E o que a lenda conta é que a madrasta dele parecia com as vilãs das princesas da Disney, severas e perversas, duas características que incentivaram Louis a fugir da vida do campo e ir em direção a Paris, logo após a morte de seu pai. Era a primavera do ano de 1835 e o adolescente, já com 13 anos, pegou o que podia e saiu de casa a pé, sozinho e com um brilhante futuro à frente. Foram mais de 2 anos de viagem, tempo em que ele fez várias paradas ao longo do caminho para fazer alguns bicos e conseguir dinheiro para comida ou abrigo. Uma caminhada de mais de 470 quilômetros. E embora tenha demorado, Louis conseguiu chegar a Paris em 1837. Um Louis mais velho, maduro e com novas visões de mundo. Era uma época em que as cidades estavam crescendo rápido e as pessoas se sentiam mais inspiradas para começar um trabalho novo. Em contrapartida, a pobreza também estava presente e as doenças se espalhavam como num piscar de olhos. Mas Louis teve sorte. Em pouco tempo, ele conseguiu um trabalho de aprendiz na oficina do Monsieur Maréchal, um famoso fabricante de malas. E caso você não saiba, o trabalho de um fabricante de malas era muito respeitável perante a população. Na Europa do século XIX, os principais meios de transporte eram barcos, trens e carruagens puxadas por cavalos. E ao contrário de hoje em dia, em que existe um extremo cuidado com as bagagens das pessoas, as malas eram transportadas de maneira mais, digamos assim, indelicada. Por causa disso, quem ia viajar tratava de comprar malas ou baús que fossem fortes o suficiente para proteger seu conteúdo. Era uma das solicitações mais comuns feitas aos artesãos. Em pouco tempo, Louis demonstrou ótimas habilidades na criação das malas e, mais tarde, na concepção dos baús. A reputação dele no universo da moda em Paris, como um dos principais artesãos da cidade, cresceu de maneira astronômica. Após 16 anos trabalhando no ateliê de Monsieur Maréchal, em 1851, o então presidente da França, Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, realizou o golpe de Estado e ascendeu ao poder um ano depois, como o imperador Napoleão III. E por mais que fosse um cenário um pouco conturbado para o país, Louis tirou a sorte grande. Isso porque,
A esposa do imperador, a condessa espanhola Eugênia de Montijo, contratou o jovem Louis para ser seu fabricante de caixas e baús pessoais. Foi a porta de entrada para que o artesão tivesse contato com a mais alta elite da realeza. Grupos que, diga-se de passagem, contrataram seus serviços por anos e anos no futuro. O ano de 1854 também foi bastante movimentado para Louis Vuitton. Primeiro, porque ele conheceu Clémence Émile Parriot, uma jovem de 17 anos por quem ele se apaixonou e acabou se casando em abril daquele mesmo ano. E o segundo motivo está relacionado com a sua profissão. Alguns meses depois de se casar, o artesão saiu da oficina de Monsieur Maréchal e abriu o seu próprio ateliê de malas e baús. Na fachada, o nome Maison Louis Vuitton Melatier chamava a atenção juntamente com uma frase que destacava a segurança e o estilo de seus produtos. 4 anos depois, em 1858, Louis fez uma de suas contribuições mais relevantes para o mercado. Um baú completamente novo, revestido com um tecido que substituía o couro, mais durável e impermeável. Além disso, os cantos do produto foram reforçados com metal, o que garantia uma maior resistência durante as viagens. Vários especialistas no assunto consideram essa mala como uma precursora da bagagem moderna. Com o sucesso da novidade e os avanços do setor de transportes, como viagens sendo feitas cada vez mais, a demanda para os produtos Vuitton cresceu exponencialmente. Em 1859, época em que completou 38 anos, Louis precisou expandir para dar conta de todos os pedidos. O artesão se mudou para uma oficina maior nos arredores de Paris e continuou os trabalhos. Foi um tempo em que os pedidos vinham tanto da realeza francesa quanto de outros países, como o do Egito. Mas em 1870, Louis teve o primeiro sufoco. A Guerra Franco-Prussiana acabara de começar, e com ela um cerco foi estabelecido em Paris. Violentas batalhas foram travadas até a primeira metade de 1871, quando o conflito acabou. Louis teve que abandonar sua oficina durante a guerra e, ao retornar, encontrou não apenas as construções civis em ruínas, mas também sua empresa. A equipe havia se dispersado e boa parte do equipamento tinha sido roubada. Mas isso não impediu o artesão de dar a volta por cima. Afinal, estamos falando do mesmo cara que andou mais de 400 quilômetros até Paris. Louis pegou suas economias e ideias e conseguiu construir uma nova loja em menos de um ano. Dessa vez, o artesão queria expandir a clientela e tratou de construir seu novo espaço no coração de Paris, perto do famoso Jockey Club, onde muitos nobres costumavam frequentar. No ano seguinte, em 1872, Louis fez o lançamento de uma nova linha de produtos, dessa vez com novos desenhos e a cor bege com listras vermelhas. Foi dito e feito. Toda a elite de Paris voltou os olhos para os produtos Louis Vuitton, que logo se tornariam uma marca de luxo. Pelo que sabemos da história, dá para ver como Louis Vuitton amava seu ofício. Um trabalho de inovação no luxo e na qualidade. Em 1885, por exemplo, o empresário abriu uma loja em Londres, que seria a primeira loja fora do país de origem. Louis continuou trabalhando por mais 2 décadas lá no mesmo local, até sua morte, aos 70 anos, em 27 de fevereiro de 1892. Só que, como podemos ver, a marca não se foi junto com o fundador. Naquele mesmo ano, Georges, o filho de Louis, assumiu a empresa e continuou inovando enquanto esteve no comando. Foi graças a ele que a marca ganhou seu tão famoso monograma LV, introduzido como uma homenagem ao pai. E depois de tudo o que eu te contei, você saberia me dizer o porquê da Louis Vuitton ser uma marca tão requisitada e ter um preço, bom, sejamos francos, tão salgado? Podemos listar rapidamente alguns pontos. Primeiro, por ser famosa, é claro. Hoje em dia, a Louis Vuitton praticamente não precisa fazer publicidade de seus produtos. Eles são feitos à mão, com o maior cuidado e atenção possíveis, e isso chama a atenção das pessoas. Em segundo lugar, por causa da exclusividade. É simples. Nem todo mundo tem as mesmas malas ou bolsas da Louis Vuitton. Isso porque os produtos são lançados em pequenas quantidades
fazendo com que várias pessoas ao redor do mundo apareçam em listas de espera. E por fim, porque a marca continua tendo como carro-chefe a inovação para o público e a atenção às demandas que surgem. Você já conhecia a história da Louis Vuitton? Gostaria de conhecer a história de alguma outra marca? Me conte aqui embaixo e um forte abraço. Tchau!